Bom, gente, vou dar início, então, aos nossos trabalhos. Esse é o nosso terceiro encontro do Seminário Palestina, que é organizado aqui no Aljuniá, pela uma iniciativa do Núcleo Leila Khaled, pela Universidade dos Povos Livres, em parceria com a Federal do ABC, com uma série de grupos também solidários com a causa palestina. E esse seminário ele tem um propósito formativo. Como eu disse, já se acumularam 2 encontros antes desse. 3 semanas atrás, nós tivemos um seminário introdutório sobre a ideologia sionista até a Nakba. Foi um encontro com 2 palestras, uma do do Breno Altman e da Soraya Mislé. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um segundo encontro sobre o papel de Israel e a sua influência na política de segurança pública no Brasil, com a participação do professor Sérgio Amadeu, da Dani Avelar e da Débora Maria, das Mães de Maio. Eu preciso dar alguns recados antes da gente começar. Eu queria avisar que na semana que vem a gente vai concluir o seminário, será o nosso último encontro. Estarão presentes, será uma conversa com o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, que já foi citado, mencionado agora no evento anterior. A gente vai contar com a presença do padre Júlio Lancelotti, da Soraya Mislé, do Rafa Al-Naja e da Juliana Sigman. Eu também gostaria de reiterar o nosso agradecimento ao Consulado da Colômbia pelo apoio na exposição e na articulação do evento de hoje, na conversa que acabou de acontecer. Gostaria também de avisar, lembrá-los de que a exposição das fotografias ficarão até o fim do mês. Então, se puderem divulgar, se quiserem voltar, será de grande proveito. E lembrar que na semana que vem, concluindo esse seminário, também haverá a Roda do Cordão da Mentira. A Roda do Cordão da Mentira é um evento que acontece, tem sido bimestralmente, algo sazonal, uma parceria que o Aljuniá faz com o Cordão da Mentira, que é muito importante para a continuidade e produção do cordão, da saída do cordão no ano que vem. Bom, o tema de hoje, do encontro de hoje, é a ocupação sionista, as 2 intifadas. Esse é o tema da nossa conversa. Eu vou apresentar nossos 2 expositores. Eu tenho aqui do meu lado, quem estava no evento anterior, sabe que esta é a Hawa Al-Sahin. Ela é cineasta, ela é coordenadora do Samidum, que é a rede de solidariedade dos prisioneiros palestinos. E eu tenho do meu lado o professor Reginaldo Nasser, que é professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Também, acho que quem acompanha o debate sobre Israel-Palestina sabe que o nome dele é um nome de destaque, e também foi recentemente o nome dele também ganhou destaque por perseguições que aconteceram na PUC São Paulo, tanto institucionalmente como também perseguições islamofóbicas, em pichações dos corredores e banheiros da PUC São Paulo. E sem mais delongas, então passo a palavra a Hawa. Obrigada. Primeiramente, eu agradeço o Núcleo Leila Khaled e a Universidade, uma iniciativa nova, né, de a gente ver também como que os movimentos sociais conseguem atuar no meio do nome universidade, né, que não é uma coisa acadêmica, mas também é movimentos sociais onde que eles têm esse nome e esse discurso, e isso é super importante. Como que foi apresentado aqui, eu coordeno a Rede Samadun, Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos. E como que hoje a gente vai falar sobre as 2 intifadas, né, em específico, acho que aqui vem e cabe muitas análises, porque com a primeira intifada a gente veja uma troca total no cenário palestino. Não só
no lado político, mas também na diáspora e dentro das divisões que aconteceram dentro da Palestina. A primeira intifada veio no contexto onde que, primeiramente, todo mundo aqui é associado que a palavra intifada. Intifada é revolta. Intifada que é uma revolta feita por o povo. Então, tipo, a primeira intifada que o povo palestino fez pós-ocupação sionista foi em 1987. Aqui a gente está falando sobre um momento onde a Revolução Palestina tinha acontecido, a Revolução Palestina na diáspora, especificamente, que as organizações palestinas, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, estava na força dela, junto com todas as frentes, que é a Frente Popular pela Libertação da Palestina, a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, a Fatah. Então, a gente está falando sobre movimentos populares, revolucionários, que estavam atuando fora da Palestina. A primeira intifada vem no momento onde começou dentro da Palestina, onde que começou em todo o território palestino. A primeira intifada é chamada de Intifada da Pedra, porque ela começou realmente com pedras. E marca também que é o mesmo ano da fundação do movimento islâmico Hamas, que é 1987. É muito importante nós dizer que a primeira e a segunda intifada começaram da faixa de Gaza. Claro, a segunda intifada foi pela Al-Aqsa e tudo que aconteceu, as profanações que aconteceram, só que as profanações da Mesquita Al-Aqsa, mas também saiu de Gaza. Então, tem uma coisa sagrada ali, naquele lugar. Tem uma coisa que a gente não consegue entender a força que vem da faixa de Gaza. A primeira intifada veio em um contexto onde que a força do povo palestino começou a se unir dentro da Palestina. E isso levou a gente para um cenário político que acabou com a luta, acabou com a nossa intifada, acabou com a Revolução Palestina. Porque no momento quando a gente está falando que a OLP era na maior força dela na diáspora, quando a gente está falando que a gente tinha um contexto onde que a OLP entrou em uma guerra com os governos árabes, a ocupação sionista queria destruir em todas as formas, se vem a primeira intifada, que ela se levantou por conta do assassino de uns trabalhadores palestinos que foram atropelados por um caminhão israelense. Isso vem, primeiramente, mostra para nós que a barbárie não veio de ontem, nem depois do 7 de outubro, isso sempre foi. E a segunda coisa que essa ideia que eles foram trabalhadores atropelados por caminhão, né? Então, esses trabalhadores que queriam ir buscando comida para o prato dos seus filhos, e como que esse impacto foi no povo palestino todo. E essa intifada foi muito, muito, muito marcante, ainda que, por exemplo, eu nasci em 96. Só que a primeira coisa que eu lembro, por exemplo, das imagens da segunda intifada, que é quando meu pai aproximava a segunda intifada com a primeira intifada, onde que ele vivia e sentia isso. Então, ainda com a segunda intifada, a gente lembra da primeira. Ainda com tudo que está acontecendo agora, a gente lembra da primeira intifada, que foi um momento muito marcante, que levou de um lado ao outro para o Acordo de Oslo. Primeiramente, para a Conferência de Paz, que aconteceu em Madrid em 1991, que é para a primeira vez os árabes e os sionistas sentam na mesma mesa para paz, para discutir paz. E isso que levou para as discussões secretas entre a OLP e os governos israelenses,
para o Acordo de Oslo, que aconteceu em 1993. Então, aqui, a gente entende a força da primeira intifada. Aqui, a gente entende tanto que a ocupação israelense se sentiu desesperada com a primeira intifada, ter que ficar forçando e puxando para esses acordos. A gente considera o Acordo de Oslo como a maior traição da história palestina, porque com o Acordo de Oslo declaramos a existência do Estado israelense para a primeira vez em papel. Isso vem em um contexto onde que o povo palestino não foi perguntado, onde que dentro dos pontos do Acordo do Oslo você não veja nenhum ponto sobre o direito de retorno dos refugiados palestinos, que naquela época a gente era uns 6 milhões de refugiados palestinos. A gente não veja a discussão, por exemplo, sobre Jerusalém, que foi colocada para ser discutida depois da assinatura do acordo. A gente veja que em todos os pontos não está escrito nem a palavra povo palestino e seus direitos. Sempre é o povo israelense, governo israelense, a existência israelense. Todos os pontos só fortalecem a existência deles dentro do Acordo do Oslo. Isso não tira o fato que, por exemplo, um líder como Yasser Arafat, que assinou essa declaração, no momento onde que ele era o símbolo da Revolução Palestina, onde era ele o ídolo da resistência, o ídolo que todo mundo segue, nos campos dos refugiados palestinos, na diáspora, na Síria, no Líbano, na Jordânia, você anda e veja a foto do Yasser Arafat em todo canto. Então, era uma coisa que decepcionou o povo palestino, no momento que o Yasser Arafat sentar e cumprimentar os israelenses e declarar esse acordo, declarar a existência de Israel em cima de 78%. Mas aqui tem uma diferença grande, que é, por exemplo, quando a gente vê a atitude do Yasser Arafat com a segunda intifada, que ele apoiou a segunda intifada. Ele apoiava a resistência armada em uma forma discreta, em uma forma que ele se faz cego, que ele não está vendo as brigadas armadas que estão trabalhando. Mas esse contexto, por exemplo, trocou totalmente depois que ele faleceu e veio agora o Mahmoud Abbas, que está no governo agora há 20 anos, e ele literalmente fala que ele vive sob o sapato do exército israelense. Então, é um contexto muito grande da liderança que a gente entende que o Acordo do Oslo foi uma pressão internacional muito grande para que a OLP aceitar. Só que, no mesmo tempo, fica a pergunta, será que a gente tinha outra teoria? Será que se não existe o Acordo do Oslo, a gente ia ver essa força, por exemplo, na faixa de Gaza hoje em dia? Ou, por exemplo, são muitas perguntas feitas que a gente precisa entender e entrar mais, e aprofundar mais, analisar mais os fatos políticos daquela época. E eu estou focando muito na primeira intifada porque eu acho que eu sou de uma geração que nasceu depois do Acordo do Oslo. Então, para nós não vivemos o sentimento onde que a Palestina histórica toda falava no mesmo nome. Depois do Acordo do Oslo, ficou até aquela divisão entre faixa de Gaza e Cisjordânia. Falando até em termos de sociedade, até em diferença de sociedade. Quando a gente olhar, por exemplo, a sociedade dentro da Cisjordânia, dentro dos lugares capitais e das cidades mesmo, a gente veja que em Ramallah, que virou uma cidade burguesa 100%, dos grandes empreendedores palestinos, dos grandes empresários palestinos, onde que os israelenses atuam dentro das empresas deles, onde que existe todo aquele luxo,
os carros, casas e tal. No mesmo tempo, quando a gente olhar um pouquinho mais para o norte da Cisjordânia, onde que os campos de Jenin, de Tulkarem e de Nablus, e o centro histórico de Nablus, onde que eles sofrem da ocupação israelense, onde que a autoridade palestina entra e invade os campos dos refugiados palestinos para prender os revolucionários, para prender os combatentes, os líderes das brigadas armadas, para entregar para a ocupação israelense. Mas, no contexto, quando a gente olhar para a faixa de Gaza, por exemplo, que conseguiu expulsar todos que são da autoridade palestina, e ficou o governo só sob o Hamas e o Jihad Islâmico, onde que eles não aceitam o acordo do Oslo, onde que tem ainda a ideia revolucionária dentro da comunidade, a gente veja por que isso aconteceu na faixa de Gaza, por que tem esse bloqueio, por que tem esse cerco há mais de 17 anos. Porque no momento quando nós olhar, perguntar a alguém na faixa de Gaza, você é de qual bairro? Ele te fala, eu sou da mesquita tal. Então, mesquita é uma escola revolucionária. A mesquita, onde que a pessoa, só falar o nome da mesquita, já declarou sua ideologia política. E isso é muito diferente da realidade dentro da Cisjordânia, onde que a autoridade palestina atua e fica oprimindo os palestinos a não sair contra a ocupação. Por exemplo, uma coisa que é das questões financeiras, das questões dos como que fica a coisa dos bancos palestinos dentro da Cisjordânia e quanto que os palestinos ficam em dívidas quando eles pegam um empréstimo, uma coisa do banco, como que eles ficam em dívida para esse banco a vida toda. Isso deixa o palestino sempre ocupado, que ele precisa trabalhar para que pagar esse empréstimo. Só que isso é diferente da faixa de Gaza, que a gente não enxerga isso, a gente enxerga mais um trabalho social, um trabalho de ONGs, onde que eles conseguem oferecer isso para o povo, para que eles conseguissem se organizar politicamente. Então, a autoridade palestina trabalhou economicamente também a que tirar o valor da resistência do povo palestino a nem conseguir pensar, porque ele não está conseguindo nem pagar suas contas. E essa é uma realidade que veio com o Acordo do Oslo, que diferenciou o povo palestino entre Cisjordânia, território ocupado, faixa de Gaza. E, além disso, a diversidade nossa na diáspora. Então, e aqui vem a coisa da importância da primeira intifada, onde que a gente veja que a Cisjordânia, faixa de Gaza, território ocupado, se levantaram junto. Mas na segunda intifada, quando o pessoal começaram contra as profanações da mesquita do Al-Aqsa, hoje em dia, as profanações que aconteceram muito mais do que a entrada de Ariel Sharon em 2001. Mas o contexto da sociedade se trocou com a existência da autoridade palestina, com a existência dessa divisão do ABC dos territórios, onde que tem o território A, que é controle da autoridade palestina, onde que tem o território B, onde que é controle da autoridade palestina, mas o controle político e de exército israelense, e o território C, onde que são dos assentamentos israelenses dentro da Cisjordânia. O último assentamento que esteve dentro da faixa de Gaza foi em 2005. 2005, Sharon foi obrigado a desmontar todos os assentamentos israelenses em cima da faixa de Gaza. E isso levou a gente depois para as eleições que aconteceram da autoridade palestina, onde Hamas ganhou. E, através disso, nós enxerga a guerra civil que aconteceu entre Fatah e Hamas, e onde que o próprio Mahmoud Abbas começou a falar
sobre os hospitais em Gaza sendo usados como lugares de resistência, que foi usado agora na última guerra. E que Israel invadiu os hospitais por conta dessa declaração do Mahmoud Abbas em 2007. E todo esse cerco que a gente está vendo hoje em dia é com a ajuda da autoridade palestina. Porque também eles não gostaram da ideia de eles serem expulsos da faixa de Gaza. E que o povo palestino decidiu ter o governo Hamas na faixa de Gaza. Então, começou aqui. O Acordo Oslo colocou ainda disputas políticas dentro do povo palestino, onde que você encontra uma colonização dentro da outra. Uma colonização feita com mão palestina. E, por isso, a gente precisa se perguntar muito sobre por que o Acordo Oslo veio nesse tempo. Porque veio depois da primeira intifada. E como também as consequências da morte do Yasser Arafat e quem que veio no lugar dele e que ficou nesse termo agora que a gente está vendo, que estamos vivendo. E o último raciocínio, desculpa, professor Reginaldo, que eu demorei muito. Que nos últimos 20 anos, nós achamos que a resistência palestina acabou, que não existe mais, que todo mundo achou que já foi resolvido. Foi o Acordo Oslo, 2 estados, pronto. E não sentimos aquela coisa de existência da resistência palestina. Só que o trabalho ao longo desses 20 anos, que é a resistência palestina conjunta de Hamas com Jihad Islâmico, com as brigadas do Abu Ali Mustafa, que são da FPLP, com ainda umas brigadas do Fatah, brigadas armadas do Fatah que estão dentro da faixa de Gaza, a gente veja essa troca da armamento, essa troca da força da resistência. A ação de 7 de outubro já veio em um momento onde que a região árabe toda estava indo para caminho da normalização total com a ocupação sionista. Então, 7 de outubro foi muito trabalhada ao longo dos anos para que vir nesse exato tempo onde que hoje em dia a gente veja manifestações sem parar no mundo inteiro em apoio à Palestina. E aqui vem o ponto mais importante. Todos nós que saímos para as ruas pedindo a libertação da Palestina do rio ao mar, nós estamos pedindo a nossa liberdade. Porque nós estamos com a consciência hoje, graças à resistência palestina, que com a derrota do sionismo, derrotaremos o capitalismo e o imperialismo. E a gente vamos seguir nesse caminho até a libertação de todos nós. Então, lembram muito bem que no momento que vocês estão saindo na manifestação pró-Palestina, vocês estão saindo contra a extrema-direita no Brasil, contra o sionismo no Brasil, contra o capitalismo no Brasil e na América do Sul e contra o imperialismo no mundo inteiro. Então, por isso, é muito importante a gente analisar muito bem todas as consequências políticas, desde a primeira intifada até hoje, para que nós entender onde nós chegamos com o sionismo e quem é o nosso inimigo real. Obrigada. Obrigado, Hawa. Antes de passar a palavra ao professor, só lembrar aos companheiros e companheiras do fundo que quando vocês falam muito alto, atrapalham um pouco aqui na nossa conversa, então só pedir a cooperação. E só lembrar a todos também, que eu esqueci de mencionar na introdução, que todas as conversas que nós tivemos, elas estão publicadas, as gravações, no site Opera Mundi, e a gravação dessa conversa vai ir ao ar no Opera Mundi na quarta-feira, às 21h. E agora passo a palavra ao professor Reginaldo. Bom, boa noite.
Agradeço o convite para participar desse seminário e parabenizar os organizadores por insistir em manter a questão palestina na agenda. Isso, o momento que nós estamos vivendo agora, eu não vou dizer que é o mais importante, mas ele é tão mais importante que outros porque, depois de 2 anos de genocídio, esse cessar-fogo médio, entre aspas, que já estão 150, 200 palestinos mortos, que está relatado. Após o cessar-fogo, a gente não pode nunca entender que isso realmente está acontecendo. Mas houve uma interrupção, vamos dizer, parcial, e é esse momento muito delicado, porque as pessoas, em geral, a mídia, etc., param de olhar para a Palestina. Arauá, agora, no final, colocou muito bem que foi a partir do 7 de outubro que a chamada questão palestina voltou à agenda, e tomou a agenda, inclusive, de uma guerra que envolve grandes potências diretamente, que é a guerra da Ucrânia. Ela assumiu esse papel. Então, portanto, manter vivo esse debate, todas as questões envolvendo a questão palestina, até porque ela diz respeito a outras questões que acontecem no mundo. Então, quando se diz por que um acontecimento na faixa de Gaza, que é do tamanho de Parelheiros, aqui em São Paulo, por que isso aparece na agenda internacional? Por que isso mobiliza pessoas nos Estados Unidos, na Itália, como nunca foi visto, na França, na Bélgica, Austrália e tudo mais? Há várias explicações, mas uma delas é que a questão palestina, na verdade, ela é a síntese de várias outras questões que acontecem no mundo. Então, ela expressa essas questões com muito mais intensidade. E, ao mesmo tempo, como já está bem documentado, inclusive por judeus antisionistas, que há muito tempo pesquisam isso dentro de Israel, a questão palestina, os territórios ocupados, se transformaram num laboratório. Há vários livros, tem um recente de um judeu antisionista australiano, Anthony Loewenstein. Eu acho até que está sendo traduzido, que aborda esse tema do laboratório. É laboratório para repressão, para vigilância, quer dizer, todo tipo de laboratório de ação política, de dominação, de opressão, é feito lá. Tem um documentário também, já feito há muitos anos, também por um judeu antisionista, que chama The Lab. Não sei se já chegaram a ver, acha fácil no YouTube. E nesse documentário, um jovem judeu que está entrevistando um ex-militar israelense, aposentado, mas que tem uma empresa de segurança privada. E, durante a entrevista, esse militar, esse ex-militar, diz para o jovem, dizendo: olha, nós vamos interromper nossa conversa amanhã, porque eu vou ter que viajar. Para onde você vai? Para o Brasil. E aí o jovem falou: posso ir junto? Claro. E ele vem para o Brasil, vai para o Rio de Janeiro. E no dia seguinte, quando ele levanta, fala: bom, onde nós vamos encontrar? Tal, e ele vai filmando. Onde é que vocês acham que o primeiro lugar que esse consultor foi? No BOPE. Ele vai dar uma palestra no BOPE, sai de lá e vão para a prática. Estou trazendo isso também em função dos recentes acontecimentos no Rio de Janeiro, que é algo que, como a gente diz, virou estrutural, faz parte já da estrutura da repressão policial, do sistema político, jurídico e tudo mais. Então, esses experimentos, eles ocorrem há muitos anos, e isso, inclusive, capacitou Israel a construir um complexo militar muito específico. É conhecida a história do complexo militar dos Estados Unidos, da década de 50, que o próprio presidente dos Estados Unidos o chamou, Eisenhower,
Mas não é esse, é um outro tipo que é mais voltado às palavras deles, que eles denominam de guerra urbana, né? Das guerras que são travadas dentro dos espaços urbanos e, portanto, a questão, né, palestina aparece com a preocupação. Tanto é que, por exemplo, a Índia, um dos maiores parceiros de Israel nisso, né, para a repressão que foi feita. Mas, e ao mesmo tempo, nós podemos dizer também o que a Arauá trouxe, que é um laboratório também para resistência. Então, é para lá também que a gente deve olhar do outro lado. Ou seja, lá é a síntese da luta. Ela expressa isso. Sempre repito, não é que... É claro que é a questão palestina, mas ela se conecta com outras. Outro dia eu fiquei muito impactado, estava num evento da PUC, a jovem líder indígena, Chai Saruí, e ela estava falando sobre questão ambiental. Ela parou para dizer que a comunidade dela, eles estavam muito assim, impactados e estavam conectados com a questão palestina, né? Porque ela disse que a sua comunidade, a comunidade dos indígenas, passaram por isso e sentiram isso na pele. Então, essa, vamos dizer, essa conexão, vamos dizer, nesse sentido, que acaba dando luz, jogando luz na questão palestina, tanto do laboratório como repressão e conectada, como a Arauá colocou. Não podemos esquecer isso, repressão conectada às lógicas, aos sistemas, né, de dominação econômica, mas também a resistência, né? Então, isso eu acho que é um ponto, depois a gente pode voltar a essa questão. Mas ela também, e também por isso, envolve as grandes potências. Quer dizer, desde a sua origem, né? Desde a origem, eu vou colocar a origem aqui na partilha, né? Em novembro de 47, as grandes potências estão presentes, né? E como uma versão, uma das narrativas, uma das versões sionistas dizem, com um certo cinismo, que eles escolheram o lado certo, por isso que deu certo. Quer dizer, as grandes potências apoiaram, né? Quer dizer, gestaram, construíram o Estado de Israel. A gente pode dizer isso tranquilamente. Não é o tema aqui, mas poderia ser para outra ocasião, que eu acho importante também. Eu não sou daqueles que veem, quer dizer, o sionismo como a principal questão. O sionismo é um instrumento das grandes potências, né? E foi isso que ele foi usado. Então, quando o mundo estava entrando no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o mundo estava entrando numa luta anticolonial, né? Ainda nos eventos vai intensificar a luta na Argélia, né? Principalmente, vai servir de símbolo. Israel um novo colonialismo está sendo criado, né? E esse novo colonialismo, novo entre aspas, porque é um modelo, né? Estou dizendo novo pelo tempo, que foi pela Segunda Guerra Mundial. Mas o modelo, que os outros seminários já comentaram aqui, hoje é interessante, porque antigamente era pouco abordado. Hoje não. Hoje já é muito claro o tipo de colonialismo, que é do settler colonialismo, que é o colonialismo por povoamento, né? Na escola aqui no Brasil, hoje eu não sei, mas na minha época, dizia assim, tem um colonialismo de exploração e de povoamento, como se de povoamento não fosse exploração. Muito interessante isso. E era algo aceito assim, na historiografia, né? Mas esse colonialismo, um dos modelos são o próprio Estados Unidos, que, né, com os indígenas, né? Quer dizer, a ideia de substituir o nativo pelo colono, expropriar a terra e, dali, estabelecer uma forma de exploração, né? E aí o nativo ele é destruído, ele é, né, aniquilado,
ou ele é expulso e vai para outro lugar. Lógica que foi implementada em vários lugares. Recentemente, não sei se foi começo do ano, uma deputada na Austrália, uma deputada indígena, ela se manifestou, né, na sessão do parlamento contra a visita do rei britânico. Ela fez um discurso que, se você tirar o detalhe da Austrália, substituir ali Israel, é igualzinho. Não tem o que falar. Ali é a questão palestina, né? Então, esse é um dos exemplos que eu estou colocando, que a questão palestina ela vai sendo identificada em vários momentos nessa de colonialismo. E é também, por vezes, pelo modus operandi, como se opera isso, né? Então, um tempo atrás também fui fazer um comentário sobre um documentário que se chama 5 Câmeras Quebradas, não sei se já viram, muito interessante. Eu estava lá na universidade, uns alunos chegaram atrasados, e tal, acho que nem sabia do que se tratava, e no final do filme um levantou a mão e falou: que lugar de São Paulo é esse? Né? Por quê? Porque é esse o laboratório. Chega uma retroescavadeira, apoiado pela força de segurança, tem algumas pessoas ali são expulsas, aquela retroescavadeira derruba, destrói as habitações, entra outra pessoa, ocupa, e é isso que se faz, e é isso que se faz em vários lugares do mundo, né? Então, por isso também acaba se conectando. Mas tem dessa coisa das grandes potências, quer dizer, as grandes potências ocidentais, a primeira a reconhecer foi a União Soviética, um pouco de tempo depois mudou, se arrependeram por várias razões, mas as grandes potências apoiaram. E esse apoio é muito interessante da União Soviética. No fundo, as pessoas, hoje se pesquisa e diz que eles apoiaram pensando que a criação do Estado de Israel, né, seria um contraponto ao Império Britânico, porque ali era o mandato britânico e, ao criaria, vamos dizer, problemas, um erro enorme que tiveram de avaliação, mas houve esse erro, né, de avaliação. E são nesses, aspas, erros de avaliações, agora que eu vou abordar um pouco. Eu estou pontuando vários termos que eu acho que vale a pena discutir. Quer dizer, quando Israel foi a criação do Estado de Israel, é muito interessante, né, os fatos históricos. Eu tenho voltado para esse fato. Não está voltar para esse fato ainda nos esclarece muito sobre o presente, né? Então, por isso que eu tenho revisitado um pouco esse dado da criação do Estado de Israel. Porque uma das questões que foi importante naquele momento, importante para quem apoia o Estado de Israel, é que nós não podemos esquecer isso. Israel foi criado pela ONU. Então, se Israel, vamos às consequências disso, né? Se foi criado pela ONU, ou seja, a ONU apoiou a expulsão dos palestinos. A ONU apoiou uma limpeza étnica. Ou seja, quando eu estou dizendo apoio, não é aquela lá, apoia a limpeza étnica. Mas quem quer os fins, quer os meios. Apoiou a criação do Estado de Israel. E a criação do Estado de Israel, tal como foi feita, é uma questão de matemática. Tinha 70% de palestinos no espaço, né, para 30%. Os 70% inicialmente ficaram com 56% das terras. Só podia ser expulso, não tem outra forma. Aliás, tem uma outra, que eu estou deixando ela para comentar. Mas ali a lógica foi essa, expulsão, que depois aumentou, né, em 48, né, com a chamada Guerra Israel-Árabe. E, de lá para cá, o que restou de território? Absolutamente nada. Quer dizer, tem o chamado, o que alguns denominaram Gaza, é outra criação, é fantástico. Israel, com o apoio do Ocidente, ele tem uma capacidade
de criar e recriar tipos de exploração e dominação é incrível, tem que reconhecer isso. Que é um colonialismo sem colono. Porque muita gente diz, quando houve a saída dos colonos de Gaza, né, é por isso que eu estou dizendo, claro que é um momento que é diferente, mas houve um certo momento de empolgação, né, para dizer, opa, acabou, tem um território, estão lá, tem Palestina, não tem colono, acabou. É só revisitar as manchetes. E foi, assim, uma grande propaganda para o Ariel Sharon. Né? E o que aconteceu? O cercamento de Gaza. Quer dizer, um território cercado por terra, mar e ar, onde alimento, absolutamente tudo. Podemos inventar outro nome, eu não sei qual nome, mas é um colonialismo sem colonos. Por quê? Colonialismo é um controle. Colonialismo significa controle. Do quê? De população, de espaço e de recursos. É isso. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas, eu apontei, é o colonialismo por povoamento. Você vai ocupar esse espaço, expulsando a população e se apropriando dos recursos. Você vai ter um outro, que é esse que está. Ou seja, você controla o fluxo. Né? Quer dizer, você controla o mar, você controla o fluxo do território, você controla o ar. Né? E, portanto, um isolamento, né, de Gaza. Cisjordânia é uma colcha de... Antes de falar coxa de retalho, não, é só retalho. Né? Porque você vai olhar, né, quer dizer, desmembrado completamente. E foi nesse desmembramento que aparece a grande criação que também se adota em todo mundo, que são os checkpoints. Checkpoint é a expressão clara, viva desse controle de fluxo. Isso é importante. O capitalismo vive de fluxo, não vai ver de coisa. Então, só que esse fluxo tem que ser controlado. Pois bem, o que eu estava dizendo? A ONU apoiou isso. Então, é o único caso de um colonialismo. Não é que ela apoiou, foi criado pela... Então, ela nasceu com carimbo ONU. Por que eu estou pontuando isso? Eu não vou fechar a questão nisso, mas eu estou recolocando essa questão se é uma posição minha, mas podemos conversar, quer dizer, para mim é o contrário, de evitar, né, que quem luta pela libertação da Palestina levar essa questão para a ONU. Eu gostaria, para me convencer, eu estou querendo só um exemplo, não precisa mais nada. Me cite um exemplo, o colonialismo teve o seu fim dentro da ONU. Nenhum. Se nenhum teve o fim dentro da ONU, por que vai ser a questão palestina que vai? Mesma coisa, né? Eu sei que muita gente diverge. Mesma coisa o direito internacional. Eu não vou alongar aqui, mas é uma questão importante. O direito internacional moderno, com todos os seus avanços, ele tem uma matriz colonial. Eu vou dar um exemplo muito claro para a questão palestina. Não sei se vocês sabem. Está dando tempo aí? Não, me avisa aí. Não. Tem um termo no direito internacional que é assim, explícito do colonialismo. E eu fico alterado quando eu ouço alguém falar sobre isso na questão palestina. E qual é? Que o ocupante tem deveres, Israel, e que o ocupado tem direitos. Que lindo! Acabe com a ocupação. Como é que... É o reconhecimento da ocupação. Quer dizer, por que eu estou colocando isso? Porque quando foi criado Israel 47, a ONU, é um novo colonialismo, que vem com a marca norte-americana, não é o colonialismo europeu. Esse colonialismo com a marca americana tem organização internacional, tem direito internacional, tem direitos, deveres para o ocupante.
É um novo, é uma outra coisa, não é o mandato britânico. Não é o colonialismo que teve início na África. Portanto, também é um experimento. Quando a Anauá falou da Cisjordânia de ABC, é a mesma lógica do sistema de mandatos que foi criado no fim do Império Otomano. Que os Estados Unidos diz, não pode ser, não pode ter colonialismo aqui, que ele está dizendo dos europeus, mas também não pode ter autonomia. Então, é um sistema de mandatos, que era os mais ou menos capazes, né? Os incapazes e um pouco mais capazes. É isso. Então, dá autoridade para um, dá autoridade para outro. Um sistema de retalhamento de mando de território. E estou preparando tudo isso só para chegar no ponto aqui, que passou ali pela questão do Arauá, mas que eu vejo que ela surgiu agora com tudo. Por isso eu estou querendo entrar aqui, que é a questão dos dois estados. Veja, muitos colegas, professor, tal, da área de ciência política, às vezes está conversando e está falando, eu apoio a questão. Ele diz, e vocês também devem conhecer, com certeza, porque isso é muito, como é que eu digo? É muito palatável, é muito assimilado, uma boa. Então, eu defendo a questão palestina, legal, e qual que é a posição? Eu defendo dois estados. Né? A pessoa coloca assim, porque a ideia é muito forte, essa ideia de dois estados, a ideia, olha a palavra, partilha, ela tem uma ideia que nos capta para dizer de equilíbrio, de justiça. Né? Quer dizer, ela, aparentemente, os dois têm razão, né? Essa ideia de coisa. Né? Então, isso agora tem reaparecido. É muito interessante, porque o caso da França, o caso da Austrália, Inglaterra, eu tenho visto a seguinte imagem, é muito interessante. Você conhece uma pessoa, essa pessoa é reprimida por outros, ela é massacrada, é torturada, tudo mais, e você não reconhece ela. Você olha a pessoa na rua, nem dá importância. Aí essa pessoa vai para a UTI, está em coma. Aí você vai lá visitar e fala, agora reconhece, que é a questão palestina. Quer dizer, está no meio do genocídio, eles continuam armando Israel e reconhecem o Estado palestino. Quer dizer, reconhece que vai ter dois Estados? Tem que desconfiar. Né? Tem que desconfiar disso. Então, isso se transformou num instrumento poderoso. Para quê? Para manter o status quo. Porque não vai ter dois Estados. Nem que a pessoa concordar. Não, é impossível. Impossível. Como é impossível, é muito bom para essas pessoas defender. Porque sabe que não vai realizar. E aí ele fica, vamos dizer assim, relativamente bem com as suas respectivas populações. Por quê? A maioria da pressão vem dos Estados Unidos, da França, as ruas, e mesmo os países árabes. Mesmo os países árabes, que volta e meia, né, fazem algum agrado para a população para dizer que apoia a questão palestina. E não vou entrar em muitas delongas. Eu queria, se a pessoa me convencer, além da questão de Gaza, não há como entrar mais nisso, quer dizer, um genocídio, a situação, mas a Cisjordânia tem 700 mil colonos na Cisjordânia. Ok. Para ter dois estados, precisa fazer o quê? Tirar 700 mil. Em Gaza foram 6 mil em 2005. Agora são 700 mil. Quem vai tirar, ou quem deseja tirar, 700 mil pessoas do território? Por acaso a população de Israel vai querer isso? Não quer. A população de Israel, uma das pesquisas, assim, as coisas mais horrorosas que eu vi na vida, algumas perguntas eram, você se importa pouco, muito ou não se importa com o que está acontecendo em Gaza? 65% da população de Israel respondeu, não me importo. Portanto, não é o Netanyahu. Injustiça, eu vou defender o Netanyahu. Injustiça. Ele disse outro dia isso. Ele falou assim, o parlamento me apoia. E é verdade, com a visita do Trump, 2 deputados se manifestaram contra e foram expulsos.
Não é ninguém. Então não vai ter 2 estados ali. Nunca, esquece isso, acabou. Então qual a possibilidade? 1 estado. Palestina do Rio Mar. Agora, como é que é esse estado? Um estado binacional, um estado confederado? Ok, aí há se discutir. Mas, portanto, eu tenho... E só para fazer... Cada vez mais eu vou e tento ficar nas propostas sintonizados com os movimentos palestinos. Acho que os palestinos é que tem que a gente ouvir, cada vez mais são eles que têm que falar. As várias organizações, menos o Mahmoud Abbas, esse tem que calar a boca. Mas os outros nós temos que ouvir, e eu tenho lido, e uma das propostas muito interessantes que eu vi é partilhar o poder, não a terra. Porque a terra esquece. Esquece. É isso. Partilhar o poder. Já tem um Estado. É democratizar esse Estado, né? Quer dizer, é acabar com a apartheid e é por aí. E aí nós vamos chegar ao quê? Tem um poema do Eliot que fala que quando a gente está no final, volta para o início, e volta de outro jeito. E já vou terminando. Então, quando eu disse da criação do Estado de Israel só tinha um jeito, não só tinha um jeito, não, tinha um outro. Muito simples. No voto. Por que não colocou? Era a ONU, democracia, não sei o quê, autonomia do povo. Por que não teve votação, plebiscito? Claro, porque ia ter um Estado. Era o Estado palestino, que, segundo as forças democráticas, ia ser binacional. Então, a equação, né, para dizer, e a mentira de ser uma democracia, a única democracia, se diz, ela nasceu sob o signo que não pode ser democracia. Porque, se for democracia, tem os palestinos. É uma impossibilidade lógica. Por isso que o Estado tem que ser um Estado judeu. Ele tinha que ser. Porque senão, como é que vai expulsar? O Ben-Gurion falou isso. Ó. Se a gente não coloca isso, como é que... Nós perdemos as eleições e não vai ter o Estado, não vamos perder a eleição. Não pode ter voto de palestino. Então, ou seja, no nascimento do Estado de Israel é um batismo de organização internacional, direito internacional e negação da democracia. Negação da autonomia e da democracia. E é isso que... Por isso que eu estou voltando agora, nós estamos voltando para reivindicar o território. Eu não disse aqui que é espaço, população e recursos, mesmo espaço, a mesma população que está lá e os mesmos recursos. Compartilhar poder. É essa a questão. 2 estados tem cada vez mais a enterrar isso. Eu, há muito tempo, não é agora aqui no Aljane, eu lembro que nós fizemos um evento aqui na frente, eu falei, pior que o sionismo de direita é o de esquerda. Chamado sionismo de esquerda. O de direita, eu sei quem é. Eu sei claramente, não precisa gastar essa língua. O de esquerda é um camaleão. Quando você menos espera, ele muda e trai. Trai não, ele segue na dele, a gente está enganado. Então, é isso. E o sionismo de esquerda é esse signo de 2 estados, que está todo momento querendo ser recriado e tudo, e que é um alívio para os governos no mundo apoiar, porque vai dizer que fica bem com os 2. E conectando com a Arauá. E foi esse o problema, claro, teve outros, mas de Oslo. Reavivar a questão dos 2 estados, ainda usando o nome do Arafat, que era o cara. O Arafat, como ela disse, ele é o cara. E se o cara falou isso, quem é que vai falar o contrário? Né? Então, por isso que as intifadas, ou a primeira intifada, principalmente, como ela ressaltou, muito bem, veio, né, a questionar isso dentro da Palestina, não é fora do próprio movimento. Né? Então, e que fazer sempre ressaltar aqui o papel do Eduardo Said. Eu mesmo, na época eu fiquei do lado do Arafat contra o Said. Errei completamente. O Said estava certo. Porque o Said chamou o Arafat, o governo da Autoridade Palestina, que é do general Pétain, que era da Quinta República na França, que foi ocupação, que cederam aos nazistas. Não precisava reprimir. Quem estava reprimindo os franceses era o francês, não era o nazista. Né? Então, o Said acusou o Arafat
de fazer o papel do general Petain, que era um lacaio dos nazistas, né? Ele falou na época, o Said foi um dos poucos que falou isso aí, e falou com coragem, foi duro, mas falou muito bem. Então, é isso. Eu acho que agora com essa, vamos dizer, estamos entrando num momento importante. Uma das questões que eu acredito ser fundamental é o debate um Estado, dois Estados. Por isso que eu trouxe isso aqui. Obrigado. Obrigado, professor. Antes de abrir para as perguntas, a Hawad queria reforçar 2 questões. Na verdade, ficaram 3. Da fala mesmo do professor Reginaldo, quando ele falou sobre o documentário onde que mostra que é dono de empresa de segurança, né? Há um tempinho pequeno, eu escrevi um artigo sobre uma das maiores empresas de segurança aqui no Brasil, que é Haganah, que tem um nome da milícia que invadiu a Palestina e ainda que é a mesma milícia que se aliou com os nazistas nas 30s e foi treinada na mão deles e depois invadiram a Palestina. O José Marcos, que é o fundador da empresa Haganah aqui em São Paulo, ele foi uma das pessoas que participaram da Guerra de 67 e ele criou uma força especial dentro do exército israelense e depois, no 82, ele foi mandado para o Brasil junto com um parceiro dele, que eles criaram essas forças especiais dentro do IDF, voltaram para o Brasil e fundaram essa empresa com esse nome. Hoje em dia, essa empresa tem líquido mais de 2 bilhões de reais por ano. Então, a gente está falando sobre uma empresa de segurança onde que a gente que deveria ser você sentir seguro na hora que você colocar seu reconhecimento facial para acessar o seu apartamento. Mas, na verdade, nesse momento, você está deixando eles te perseguir mais e mais e saber mais informações sobre você. Porque, por exemplo, o que aconteceu ultimamente no Rio e toda a solidariedade a todas as famílias, também a gente olha que no Rio tem complexos de Israel, tem a empresa Gabriel, que atua no mesmo sistema israelense, que é o sistema de reconhecimento facial, que é SIGA, o mesmo sistema de coleta da biometria e outras coisas, que também é muito colocada bem no início dos morros, e a gente olha também, no outro lado, o PM que está com armas israelenses, né? Então, essa é a questão das empresas de segurança, que, inclusive, no Brasil, só temos 270 empresas de segurança que usam tecnologias israelenses ou são empresas israelenses. Então, esse é um ponto super importante da gente entender, tanto que estamos invadidos pelo sionismo, até na entrada do nosso apartamento, até na entrada do nosso prédio, no prédio dos nossos amigos, onde que tem essas empresas. Então, isso é super importante, porque também são os mesmos sistemas que perseguem os ativistas palestinos dentro da Cisjordânia, que estão colocados nos checkpoints, onde que passa um palestino e eles conseguem pegar pelo reconhecimento facial e prender esse palestino. O outro ponto que eu queria falar é sobre a ONU. Concordo totalmente com o professor Reginaldo. E uma coisa que eu lembro, meu pai sempre falava, a ONU é a cabeça da cobra. Então, que criou o problema, veio para curar. Então, essas falas sempre estavam na minha infância sem que a gente conseguisse entender o que eles querem dizer. Por exemplo, quando a UNRWA distribuía a cesta básica mensal para os refugiados palestinos dentro dos campos, e meu pai recusar pegar isso, essa briga que acontece, que é por que você quer recusar no momento que é uma ajuda para os palestinos, mas aquela coisa que, não, eu não vou aceitar nada de quem que fez essa divisão. E que quem vai libertar a Palestina é a mão dos palestinos. Quem vai ajudar os palestinos é a mão dos palestinos. A gente não precisa da ONU. E isso eu estou falando da minha infância mesmo. A gente está falando uns 25 anos atrás. E
isso não era, tipo, só daquela época, eu sou caçula, né? Então, as minhas irmãs lembram muito mais dessas questões dentro da casa. A terceira coisa, o terceiro ponto que eu queria falar, a questão dos 12 estados e além disso, é que antes de 7 de outubro, se você chegar para mim e falar um estado único democrático, aí até ia discutir. Hoje em dia, eu não tenho nem como discutir esse ponto. Quando você tem mais de 60% da população israelense a favor de usar o estupro como ferramenta de investigação dentro das prisões. Então, como que eu vou conviver com uma pessoa que está a favor de me estuprar para tirar informações de mim? E essa abre um questionamento gigantesco sobre a construção da sociedade israelense em cima da violência e ódio e como que eles são construídos com essas ideias violentas. Então, por mim, eu nunca vou conseguir conviver com um ser humano que acredita que precisa estuprar outro para tirar informações. Então, e aqui acho que é também um debate que a gente precisa buscar depois sobre a construção da sociedade israelense e como que é construída. De a gente receber pessoas que já testemunharam brigas dentro dos bares, dentro do território ocupado, entre os próprios israelenses, como que eles se tratam mesmo e a violência que existe entre eles. E eu sempre falo, nós palestinos lutamos pelo amor. Eles lutam pelo ódio e o amor sempre que vence. Estamos firmes? Estamos bem? Então, agora a gente tem tempo para abrir para perguntas. Eu tenho várias, mas, por favor, vou priorizar vocês. Alguém gostaria? Acho que não alcança. O meu alcança. Olá, boa noite. Eu sou um cidadão alemão e eu tenho uma curiosidade sobre a Alemanha, porque o senhor bateu nessa questão sobre as potências imperialistas e como essas potências imperialistas patrocinaram, ajudaram e até hoje ajudam o atual genocídio, não só de agora, de 2 anos atrás, como desde 1948. A minha dúvida é como a Alemanha se justifica através desse genocídio e por que esse apoio incondicional? Porque muitos dos pontos que o senhor defendeu hoje, você estaria preso na Alemanha. E eu sou membro do Die Linke, e é uma luta muito forte dentro do Die Linke para sequer pensar sobre essa solução dos 2 estados. Está no nosso congresso do partido, foi aprovado por maioria, mas chega na direção, chega no Bundesrat e é tratado como inconstitucional. Então, minha dúvida é, como a Alemanha se justifica, já que todas essas questões de sequer reconhecimento desse paciente que já foi massacrado, sequer na Alemanha é possível. Então, eu queria que o senhor elaborasse ainda mais sobre esse ponto. Obrigado. Mais alguém? Então, passar. Tudo bem, ouvir mais uma e passar? Ok. Boa noite, queria agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que eu entendo a fala do Reginaldo acerca da proclamação de um Estado, né, palestino e o quanto isso escamoteia outras questões, né? E eu queria, na verdade, que você discutisse, talvez, o que não é muito claro, até porque a mídia tem falado no apoio ao Estado palestino, né? Porque isso não iria acontecer, né? Eu acho que é importante a gente ter ciência dessa questão para não focar uma outra questão maior, que é a questão, né, da matança do povo palestino. É isso.
a questão é o que está por trás do simulacro do apoio de um Estado palestino? Passar por professor Ginaldo, as duas foram diretamente, mas que Acho que, para mim, acho que eu vou responder duas coisas. Nós, como sabadunos, estamos proibidos na Alemanha e considerados terroristas desde 2019. Então, tipo, a gente sabe muito bem como que isso é tratado na Alemanha e temos até companheiros palestinos refugiados na Alemanha que foram presos pela polícia, foram sequestrados, na verdade, porque um dos nossos membros, que ele foi invadido, o hostel onde que ele morava, pelos policiais em roupa civil e sequestraram ele. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente está vendo como é uma culpa que eles sentem, e agora o ódio está saindo contra os palestinos, só que, no mesmo tempo, a gente está vendo o apoio do povo alemão em geral, as manifestações grandes que estão saindo, e tanto que as pessoas estão sofrendo. E, ultimamente, depois da Revolução da Síria, a gente está chamando a Alemanha, especificamente Berlim, como capital da diáspora. Então, isso é super importante de nós entender, tanto que também tem refugiados palestinos que foram até Berlim, e isso que vai fazer um efeito, e isso também mostra para nós o motivo atrás dessa violência da polícia, né? Então, o que eu tenho... A relação da Alemanha é isso, mas acho que o professor Nasser vai falar sobre a questão mais política. E sobre a questão de dois estados e por que isso está voltando agora, isso é muito óbvio, da mesma coisa que nós falamos da primeira intifada e depois vem um acordo do Oslo. Então, agora, a mesma coisa, que vamos reconhecer o Estado e assim o mundo vai se acalmar e vai tudo certo e vamos reconhecendo esse povo que está sofrendo aí. Então... O que está acontecendo agora, eu vejo que é um jogo político grande contra o povo palestino, contra esse movimento para a Palestina internacional. E a gente precisa aqui não ser enganados com isso, nem comemorar isso, porque reconhecer o Estado palestino... Que Estado palestino? Essa é a pergunta. E, desculpa, meu povo é reconhecido há mais de 6.000 anos atrás. Eu não preciso de um europeu branco me reconhecer. Bom, da Alemanha, os detalhes eu acho que você deve saber mais do que eu não saberia dizer. Mas vou dizer o seguinte, vou responder um pouco mais geral. Eu mencionei aqui rapidamente a questão do sionismo, e vou chegar aí. Há duas grandes interpretações sobre a questão do apoio, vamos dizer, do Ocidente, dos países ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos, a Israel. Uma delas, que é mais popular, é mais divulgada, é mais, vamos dizer, mais aceita, que é que o sionismo, né, através de lobbies de poder, controla os estados. Quer dizer, tem um lobby nos Estados Unidos, tem lobby na Inglaterra, tem lobby na França, tem lobby na Alemanha, etc. Quer dizer, é um lobby, e o lobby direciona a política desses estados para apoio desmedido a Israel. Um livro bem representativo disso, e dois professores de Harvard, que é o do Mesham e o Walt, chama o Lobby Israelense nos Estados Unidos. Livro muito bom, está traduzido aqui e tal. Uma outra, que é a que eu me alinho, que está expressa no Chomsky e outros, que o Chomsky, inclusive, fez uma crítica a esse livro, que é o contrário, né? Que o sionismo é um instrumento dessa aliança ocidental capitalista. E o Chomsky diz, com toda razão, que o Irã já foi muito mais protegido e apoiado pelos Estados Unidos que Israel. O programa nuclear do Irã começou com apoio do norte-americano. Isso você não explica pelo lobby. Ou seja, com os Estados Unidos, esses países encontraram, né, sempre estão um instrumento no Oriente Médio. E o Israel, ao longo dos anos,
foi adquirindo essa confiança dos Estados Unidos, né? Tanto é que a Guerra de Suez, os Estados Unidos ficou contra Israel. Inglaterra, França e Israel atacaram o Egito. Estados Unidos e a União Soviética, única vez na guerra que ficaram do mesmo lado, por motivos diferentes, e apoiaram uma força de paz que acabou com a guerra e nacionalizou o Canal de Suez, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque, cara, a Alemanha faz parte desse complexo, dessa articulação, tal como a Inglaterra, tal como a França, tal como os outros. E, portanto, ela parte, vamos dizer, e como um país economicamente mais poderoso da Europa e cada vez mais também liberado o seu potencial bélico, porque a Alemanha agora está vendo, porque não podia vender, né? Armas para países que estão em conflito, está vendendo para a Ucrânia, vai para Israel, né? E o ministro alemão, agora me fugiu o nome, eu concordo inteiramente com ele. Quando perguntaram, ele falou assim: Israel faz a guerra suja por nós. É isso mesmo. Concordo plenamente que ele faz a guerra suja. Então, acho que é um instrumento. Agora, as particularidades aí, em relação a... Eu não saberia dizer, há muita especulação, né? Agora, de toda forma, o governo alemão, né? Quando a gente fala... Porque é justamente a sociedade está muito mobilizada, né? E aí é o que alguns dizem, né? Que predileção para apoiar genocídio, hein? Fez genocídio com os judeus e faz com os palestinos também. Né? Fantástico esse negócio. Tem alguma coisa aí, né, na sociedade. Mas eu ia por essa linha, eu não saberia dizer. Realmente é espantoso o que você falou, é espantoso, eu não saberia dizer. E 2 estados é isso que eu disse. Eu acho que é uma estratégia para se evitar questões concretas. Olha, Palestina, eu nunca vi. Todo dia tem uma questão simbólica, eu estou de saco cheio disso. Levantou uma bandeira da Palestina, sei lá onde. Aí, olha que legal. Então, a mídia acaba também levantando isso, né? Eu acho que para, inclusive, distensionar, né? E esconder o problema. Uma outra também, que não está relacionada a essa, e que eu vejo muita gente entrando quando sai, Israel está isolado. Está isolado nada. A questão de não está isolado nada. Ninguém rompeu com Israel. Aí o Netanyahu faz um discurso na ONU, todo mundo levanta e vem cá para Israel isolado. Ah, que legal. Israel, onde? Não alterou 1 milímetro das relações comerciais, econômicas, políticas. Nenhum país do mundo. Mas coisas pontuais. Então, nenhum país do mundo. E aí, eu não sei se vai ter essa questão, permita avançar um pouco aí na questão da reflexão. É o seguinte, outra coisa que Gaza mostrou. Toda hora a gente está falando mundo multipolar, sul global. É verdade? É verdade. Para muita coisa. Menos para a questão palestina. O que a China, esses grandes poderes, assim, nem declaração, quanto mais atuar. Entendeu? Então, quando a gente olha para o Oriente Médio, é duro falar isso, mas ainda é unipolar. Porque, no limite, os Estados Unidos entra para tudo e qualquer coisa de Israel. Com tudo. Ninguém entra do outro lado. Absolutamente ninguém. Nem com o Irã. China não se manifestou e nem a Rússia. Ficaram calados, quietos. O Irã podia ser liquidado. Ficou quieto. Quanto mais na questão palestina. Não tem nada. E aí eu tenho dito, às vezes, que eu estou com saudade da Guerra Fria. Tem muita coisa ruim. Só que tinha um negócio que, minimamente, eu tenho 1 trilhão de críticas à União Soviética. Só que havia uma disputa global. Não tem mais. Um dia eu falei isso numa roda aí de um colega que é muito apoiador da China, eu também sou, mas não sou fanático como ele. Ele diz, a China não tem por que entrar nisso. E aí eu li um estrategista chinês dizendo o seguinte, que o país que eles mais estudaram no mundo foi a União Soviética, para aprender com os erros. E um dos erros, segundo eles, que a União Soviética teve, foi disputar com os Estados Unidos, conflitos. Mas, se a gente olhar hoje, que lugar no mundo uma luta colonial não teve apoio da União Soviética? Que lugar que não teve? Vietnã, Moçambique, Angola, todo lugar teve apoio. Cuba apoio lá. Cadê apoio aos palestinos? Material. Já fica dando declaração. Eu fui pesquisar
um Instituto de Estudo de Segurança de Londres. E, veja, para não dizer que é parcial, a estimativa é que 65% a 70% das armas do Hamas, que não são nada, não é nada para Israel, não tem poder destrutivo nenhum, mas 70% é produzido de forma doméstica. Não chega a arma lá, não chega. Entendeu? Então, você vê o caso do Hezbollah. Israel conseguiu entrar no sistema de inteligência, acabou com a liderança do Hezbollah, atacava por mísseis, drones, não tinha condição de defender. Ok. Foi para a terra. O que aconteceu? Parou no terreno. Aí teve cessar-fogo. Claro, porque parou no terreno, não precisou ninguém intervir. Irã, mesma coisa. Então não adianta, é o jogo de arma. É submeter o poder à arma, não adianta. Não é? Claro, é importante movimento popular no mundo inteiro e tudo, mas é arma. Ele não tem arma, só isso. Quer dizer, se tivesse as armas que o Hezbollah tem, já tinha cessar-fogo há muito tempo. Ele não tem. Então, o sistema internacional é um outro momento, não tem nada a ver com multipolar. O que o BRICS? Outro dia alguém me perguntou, mas a Palestina pode entrar no BRICS. Puta, que legal, hein? E daí? O que vai acontecer? Nada. Nada. Não vai acontecer nada. Então, a Índia é um dos maiores parceiros de Israel. A Rússia é parceira de Israel, a própria China. Então, Gaza é uma luta, né? Palestina, mas Gaza é uma luta colonial num momento que o sistema internacional não tem nada a favor. Porque, com todos os problemas da Guerra Fria, houve a luta de descolonização, que expulsou. Claro, transformou isso não quer dizer que está tudo bem, mas expulsou. Foram expulsos, os países foram expulsos dos seus lugares. Houve a descolonização, houve a guerra do Vietnã. Como é que vai ter da Palestina? Não tem jeito. Não tem apoio nenhum. Então, você falou da Alemanha, mas eu diria, os outros também, que a gente coloca lá no Sul Global, também tem cumplicidade nisso. No mínimo, cumplicidade. Né? E aí é a situação realmente lamentável. Agora, por isso que ela expressa um grande problema para a ordem internacional, porque ela sai fora, né, do sistema. E os Estados Unidos, no Oriente Médio, entra com tudo. Foram 32 bilhões de dólares nesses 2 anos em ajuda suplementar para Israel. E não derrotou os palestinos. Isso é o lado da resistência também. Genocídio, mas não. A ideia era expulsar, cadê a Riviera para expulsar para o Egito e para a Jordânia? Cadê? Não expulsou. A gente também tem que olhar esse lado, mas o custo é muito alto, né? O custo humano é muito alto. Mas, enfim, é uma situação difícil, muito difícil. Mas esse sistema internacional não ajuda. Não ajuda. Essa ordem internacional, a gente comemora muita coisa, mas, repito, na Palestina, isso não tem efeito nenhum, zero. Não tem organização internacional, não tem nada, não tem absolutamente nada. Então, são os palestinos que, por conta própria, que vão fazer, vão resistir, estão resistindo, a duras penas. Né? Mas, enfim, acabei me alongando que eu... A nossa companheira Hawa, ela teve uma emergência, ela pede desculpas, talvez ela volte em breve, mas ela teve que resolver algo rápido. O senhor... Quando ela chegar, ela falou da questão do Estado, né, de conviver com alguém que... nós não convivemos? 57% da população, segundo a Datafolha, apoiou a chacina. É isso mesmo, mas fazer o quê? É a vida, né? Que ela disse de conviver, é verdade, mas aqui também convive com pessoas que apoiam o genocídio. Nós convivemos no mesmo Estado. Então, problemas naturais da política do Estado Nacional. Né? Tudo bem escutar mais algumas perguntas? Não, pode perguntar. Ok. Alguém mais gostaria de se manifestar, colocar alguma questão para o professor? Professor, eu fico pensando, é uma questão curta, mas faz sentido a gente falar em guerra
nessa simetria hoje das armas, de tudo, mesmo se tivesse armas e tal, é muito assimétrico, né? Ainda faz sentido a gente falar em guerra e ainda existe a possibilidade de luta armada, ainda é possível essa... Primeira pergunta, não tem guerra, não tem guerra. O Hamas fez um ataque no dia 7 de outubro, atingiu bases militares e matou civis. Eu acho que teve as duas coisas, teve terrorismo e não teve terrorismo. Ataque à base militar não é terrorismo, ataque a civil sequestrou gente do Nepal. Aí a outra discussão que o Norman Finkelstein e o Ilan Pappe também concordam com isso, dizem assim, se é compreensível que houvesse isso. Nos dias seguintes, uma semana, o Hamas ainda tinha poder de ataque. Acabou. Portanto, o Hamas não ataca, o Hamas não fez nada. Faz 2 anos. Absolutamente nada. Só um lado ataca. A simetria é muito grande, é imensa. Veja, Israel é um dos maiores poderes militares no mundo. E ele é apoiado por outro, que é o maior poder militar no mundo, que são os Estados Unidos. E o outro lado não tem força armada, não tem nada, absolutamente nada. 70% de armas domésticas. O que pega do exército de Israel, o que produz, quer dizer, não existe, isso não é guerra. Não é guerra. Qualquer dicionário militar vai dizer que isso não é guerra. Entendeu? Quer dizer, não há. Agora, você pergunta a resistência. Olha, esse caso, ainda a gente... genocídio, a gente vai demorar para tirar todas as consequências. Nós estamos vivendo um momento e coisa. Mas é um negócio assim, beira ao inexplicável. Porque como é que resistiu? Porque, claro, atingiu o Hamas e tudo mais, mas estão lá. O Hamas continua existindo, continua negociando, continua com autoridade, com tudo isso que nós falamos aqui. Quer dizer, veja só, Gaza deve ser um dos únicos casos do mundo que não tem possibilidade de ter refugiado com toda a guerra, porque não tem como fugir. Você pode ver qualquer outro conflito no mundo. Sempre há uma maneira de escape, de fronteira, etc. Lá não tem. Não existe isso. Então, mais ainda, quer dizer, e resistiram, estão lá. Que esse é um dos problemas. O problema, estou dizendo, da perspectiva de Israel, que a sociedade cobra, porque no dia 7 de outubro, o que disse o Netanyahu e a sociedade Zelensky queria? 2 objetivos. Resgatar os reféns e derrotar o Hamas. Resgatou o quê? 20 reféns? Quer dizer, e o Hamas, nenhum dos 2 objetivos foi alcançado. E o que eu estou falando aqui, alguns militares, ex-militares, estão falando. Não é da perspectiva que apoia a Palestina, criticando o Estado israelense por ineficiência. Então, quando acalmar também, ele vai passar por esse escrutínio interno lá deles. Porque, primeiro, permitiu o ataque de 7 de outubro. Lugar cercado, cheio de câmera, não sei o quê, como é que aconteceu aquilo? E não tem com os curdos, né? Nem os curdos têm com o palestino, não tem. Infelizmente. Tinha no passado. Então, vou eu, soldado da Guerra Fria. Se você pegar década de 70, 80, era IRA, ETA, curdo, palestino, os movimentos também importantes do Líbano, que era a esquerda libanesa. Acabou. Quer dizer, a questão do Iêmen é o chamado eixo de resistência, que tem como foco o Irã. Veja, termos geopolíticos, claro, o Irã é muito importante ali, mas não tem nenhum projeto de esquerda, autonomia, longe disso. Não tem nada a ver. Aí é questão mais geopolítica mesmo, né, do Iêmen. E o movimento do Iêmen também não tem nada a ver com os curdos. Os curdos é uma exceção no Oriente Médio. Os curdos de Rojava, né? Que não os outros curdos. E agora também os curdos estão num momento complicado. O PKK renunciou à luta, a armada, moderando, não sei qual que é a do PKK agora, né? Na Turquia. Mas, enfim, esse movimento não tem mais. Né? Movimento de esquerda, autônomo no Oriente Médio, coisa do passado. Né? O último, coisa disso, 2 últimos, foi Revolução do Irã,
79. Você olhar lá, a Revolução do Irã, os relatos jornalísticos, quando cai o Shah, era... Até o Fantástico dava isso. Eu vi a reportagem dizer, agora vamos ver, ou é o Tudor e os comunistas, ou é o Khomeini. Perderam, e o Khomeini fez algo que nem o Shah conseguiu, acabou com os Tudor. Acabou, liquidou. Acabou com todo mundo de esquerda. Aí depois foi a Guerra do Líbano, Guerra Civil do Líbano. Mesma coisa. Quando os palestinos foram para o Líbano, eles se articularam com o movimento de esquerda libanês, que estava ganhando a Guerra Civil e ia tomar o poder. Quem que derrotou eles? O pai do Bashar. O Hafez Assad mandou uma coluna de tanque soviético que ele tinha, arrasou com ele. Porque ia perder o equilíbrio. Então, vamos dizer, a ideia da esquerda no Oriente Médio, puta, acabou. Exatamente. Mesmo dentro da Palestina. São os grupos de esquerda lá, são FPLP e tal, é minoritário. Né? Que é a turma do Hassan e do Bilal. Junta no Fusca, estou brincando, mas numa Kombi, assim, mais ou menos. Infelizmente, né? Mas eu estudei bastante até que o movimento comunista, o auge esquerda, 45 a 62 da guerra. E quem que também foi responsável por acabar com a esquerda? O nacionalismo árabe. Era anti-imperialista, mas era contra a esquerda. Nasser, tudo mais. Acabou com o Egito, Síria, tudo. Ficava pesquisando muito isso aí da depressão. Mas isso é hoje. Então está isolado. E os curdos ficaram isolados. Tiveram algum apoio dos Estados Unidos de arma por interesse. Estão lá, cercados pela Turquia, exército sírio, uma merda, né? Uma merda. Situação muito difícil, né? Mas não tem. Os palestinos acho que nem querem. Eu sou contra, eu acho que deveria, mas... Muito obrigado, professor Reginaldo Nasser. Eu tenho certeza que dava para ficar muitas outras horas te escutando. Foi muito sensacional essa mesa. Agradeço muito a presença de todos, a paciência. Lembrar que semana que vem a gente conclui o nosso seminário, que vai ser seguido de uma roda do Cordão da Mentira, e que a quarta-feira, às 9h, a gravação dessa mesa entra ao ar no site Opera Mundi. E é isso, bom retorno às suas casas e boa noite.